Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Alt Season. Foi cancelada para sempre a Alt Season? As shitcoins estão ruindo. O que está acontecendo? Eu sou a Cacá e aqui comigo está a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola Bitcoin Only. E além desse podcast, você pode também aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, Instagram e nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. Inclusive, o curso completão que a gente tem é o Bitcoin Starter, para quem não sabe nada e também para quem já entende de Bitcoin, quer se aprofundar, né? É como hackear o nosso cérebro, né, gente? São 6 anos de nosso conhecimento, de estudo, que você tem ao se inscrever no Bitcoin Starter. Tem cupom de desconto para você que nos acompanha aqui nas redes, é só você clicar no link aqui embaixo, digitar Satoshi15 na hora de se inscrever e você ganha 15% off. Carol, vamos começar explicando o que é Alt Season. Primeiro quero dar um contexto, inclusive. A galera cripto, nesse momento, não para de vir nas nossas redes, hatear. Eu acho que estão tudo despeitado, né? Estão tudo assim, estão assim, desiludido, né? Estão ali tentando, nas últimas esperanças, achar que vai ter uma Alt Season. E aí vem aqui chinelhar, né? Não sei se todo mundo entende o que é chinelhar, mas vem aqui atacar Bitcoin, que está se mantendo. Bitcoin vem se mantendo e cada vez mais as pessoas estão enxergando Bitcoin como reserva de valor, como ouro digital, enxergando as propriedades do Bitcoin, enquanto as shitcoins estão na lama. Só que a galera está esperançosa que vai ter Alt Season. Então vamos explicar primeiro o que é Alt Season, afinal. Boa, Cacá. Eu acho que é o que tu falou, o contexto ele é importante, porque nós somos um canal Bitcoin Only. A gente entende que Bitcoin é de fato descentralizado e todo esse monte de shitcoin, como tu falou, não é. E é por isso que a gente está trazendo esse conteúdo. Por que a gente está trazendo esse conteúdo que não é de Bitcoin, né? A gente vai falar de shitcoin. Mas também a gente vai. O objetivo é justamente usar o que tem acontecido com as shitcoins e algo que a gente já visualizou desde 2022 para explicar, de fato, se esses ataques que a gente está sofrendo realmente são reais, acusações de que Bitcoin, que a gente vai trazer aqui. E se faz sentido continuar apostando, né, em shitcoins, nesse rally subida, porque a gente observa que o comportamental é sempre o mesmo, né? A pessoa chega no mercado com viés totalmente especulativo, achando que Bitcoin é igual a todo o resto, cai em narrativas falsas que existem projetos muito mais modernos, mais promissores, mais úteis que Bitcoin, mais preenche a lacuna, né? Com qualquer adjetivo que a galera shitcoiner insere ali, que Bitcoin, querem vender esses projetos como melhor que Bitcoin, e agora, como esse ciclo não tá rolando uma subida das altcoins tão grande quanto nos ciclos passados, e aí eu vou explicar o que é alt season, rola esse comportamento de desespero, pode ser recalque, enfim, porque justamente está acontecendo o que foi visualizado e que em algum momento iria acontecer com as altcoins de qualquer forma. Mas primeiro, então, como tu comentou, vamos explicar o que é alt season, que a galera shitcoiner tá tanto esperando. E eu vou trazer também aqui no final do podcast uma thread do Croesus, onde ele explica por que talvez a alt season foi cancelada. E talvez a gente não veja daqui para frente rallies tão grandes das altcoins como teve nos ciclos passados. Então, como tu perguntou antes, o que é uma alt season, né? É o momento do bull, a gente está num momento bem interessante do ciclo Bitcoin, que é o momento em que ele acumula por alguns meses e daí começa o movimento de subida. Então, ele teve uma subida bem grande em 2023, 2024, e agora 2025, se a gente comparar com outros ciclos, é para ser o ano de bull, de maior subida em relação aos anos anteriores, que foi de final de bear, acumulação e um pequeno crescimento. 2025 tende a ser o momento que Bitcoin tende a expandir mais de preço. 2025, 2026, ninguém tem bola de cristal. Então, comparando com outros ciclos, né? Em alguns momentos da bull run, que é o momento que Bitcoin sobe muito de preço, as altcoins, ou shitcoins, que, enfim, todo esse mercado que surgiu pós-Bitcoin, copiando a forma como ele foi criado, mas não tendo descentralização de fato, e eu vou explicar depois por que não tem. Em alguns momentos dos ciclos passados, houveram rallies, ou seja, subidas muito grandes, não de uma ou outra específica, como a gente observou agora há pouco, por exemplo, o meme coins, foi o que mais subiu ali em 2024. Muito no comportamento especulativo. Mas durante a alt season, que a galera shitcoiner fala, é um momento em que, enfim, todas as altcoins sobem meio que arrastadas, replicando o movimento do Bitcoin. E por que elas sobem, né? Tanto assim, porque se Bitcoin é o projeto que é de fato descentralizado, que é mais comprovado, que tem mais verificação, que, enfim, tem mais tempo e tem mais hash rate, tem mais fundamentos como
uma rede financeira e também como ativo, se a gente for analisar ali assim, ou como dinheiro, porque no fim, quando se criam redes que competem com a rede Bitcoin, porque estão criando sistemas financeiros paralelos, elas sim estão competindo com propriedades monetárias, mas esse é só um ponto, tá? Então, em algum momento, essas redes e tokens e shitcoins começaram a competir com o Bitcoin por liquidez. E aí, como elas surgiram depois, elas, obviamente, agregam mais risco. E tudo que agrega mais risco, em tese, em teoria, tende a ser muito mais volátil que o ativo original. E é por isso que nos ciclos passados, voltando a responder a pergunta, altcoins subiram tanto ou mais que Bitcoin. Pela galera especulando essa volatilidade de preço. Só que aí, o que a gente tem observado e tem ficado cada vez mais claro a cada ciclo que passa, é que essa subida, esse rally, essas out-seasons, eram muito movimentadas por pump and dump de VCs, de venture capitals, de pessoas, gestores, que estavam muito próximos às impressoras de dinheiro, ou seja, bancos e governos, bancos centrais, que são os primeiros a receber essa liquidez extra quando é injetada na economia, e eles tendem a diversificar em vários ativos. E nessa diversificação, eles também colocaram, nos ciclos passados, grande parte dessa liquidez em altcoins, apostando em projetos que poderiam competir com o Bitcoin, muito no viés da mentalidade Fiat, como a gente já falou antes, das teorias de portfólio moderno, usando os conceitos de diversificação para se proteger, muito na ideia de que colocar em altcoins seria uma forma de se proteger caso o Bitcoin não desse certo. O resumo essa estratégia já não deu certo. E aí agora a gente vai explicar o que mudou nesse ciclo. Não sei se tu quer comentar alguma coisa, porque eu fiz toda uma volta aqui para responder o que é out-season. E, enfim, esse ciclo, o comportamento dos VCs e o comportamento das altcoins está completamente diferente. Lembrando que esses projetos de shitcoins surgiram bem depois do Bitcoin, algumas em 2014, muitas que surgiram em 2014 nem estão mais no mercado, mas mais intensamente a partir de 2016 e 2017, quando Ethereum surgiu e destravou um monte de narrativa de token e como através de Ethereum foi possível tentar recriar qualquer coisa que existe no mundo físico e digitalizar através de tokens com a narrativa de descentralização, e de lá para cá se viu que não é nem um pouco descentralizado, e isso, na verdade, não muda em nada o sistema como é hoje, se for apoiado nesses protocolos centralizados. Mas vai lá, já continuei falando, não abri aqui espaço para tu comentar. Trazendo um pouco assim da explicação, para quem não sabe, né? Altcoin significa moedas alternativas e altcoin season, então seria a temporada das altcoins, né? Out-season, né? É a junção de altcoin e season. Out-season, então é a temporada das altcoins. Então, como a Carol falou, se espera, a galera shitcoin, ele espera que com o ciclo, né, do Bitcoin, com a subida do Bitcoin, que as altcoins subam, às vezes numa valorização até maior que o Bitcoin, conforme o Bitcoin vai subindo, as altcoins pumpem ainda mais. Então, desculpa, eu me engasguei antes, mas é isso, a galera shitcoin espera que essas moedas, elas subam e tenham uma valorização ainda maior que Bitcoin, como aconteceu em ciclos passados, principalmente ali em 2001, foi assim, muitas altcoins acabaram pumpando por esse movimento que a Carol acabou de explicar, né? Movimento de VCs, criaram narrativas de que Bitcoin estava ultrapassado. Ainda tem gente ainda parada no tempo, lá em 2019, ainda replicando na internet esse tipo de narrativa, né? Que Bitcoin é ultrapassado, que arranjou, que agora ele está lateralizando e que as altcoins vão bombar. Gente, isso aí é do ciclo passado, narrativa antiga, né? Muito cuidado com esse tipo de narrativa, porque isso aí a gente vai explicar aqui nesse podcast, durante esse podcast vai ficar claro para você porque que isso já passou. Mas se criou esse tipo de narrativa. Teve a narrativa de Ethereum, que o flippening, o grande flippening, que Ethereum era um sound money e que ia ultrapassar o Bitcoin em capitalização de mercado e que ia ser a moeda principal e que ia ser o projeto mais utilizado, mais inovador. Tanto que até hoje a galera shitcoiner fala pra gente, vocês não gostam de altcoin, então vocês não são a favor da tecnologia e da inovação. Não é isso. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, né? A gente enxerga que a inovação, a tecnologia está realmente no Bitcoin e não em outras coisas. Mas, Carol, vamos lá então, continuando o nosso papo aqui, né? Tu falou que, então, a gente trouxe aqui, explicou o que é out-season, o que é altcoin,
nos ciclos passados teve esse rally das altcoins. Não comentei também que outro fator que influenciou muito esses pumps de altcoins foi galera trader e alguns influenciadores também que foram estimulados por esses projetos, às vezes com grana, para criar esses movimentos de pump and dump, ou seja, influenciadores com muitos seguidores também podem ter contribuído para esse tipo de mecanismo, né, que rolou no ciclo passado, não só VCs. Então, o que mudou nesse ciclo, Carol? O que está... A gente falou de 2021, aconteceu muito pump and dump, e como é que tu está enxergando esse ciclo agora de 2025? Quais são as diferenças? Boa. Então, nesse ciclo, a gente tem uma cicatriz, um trauma, uma ferida aberta, digamos assim, nem a cicatriz ainda, da falência da FTX. Porque com a falência da FTX, aquela coisa, né? Todo mal vem para bem. Escrevendo certo por linhas tortas, a gente pode puxar vários jargões nesse sentido, que desmascarou justamente a centralização por trás de muitos protocolos. Então, de lá para cá, só se acelerou o entendimento de como o Bitcoin é diferente do restante. Porque, primeiro, o Bitcoin é um protocolo totalmente open source, não tem uma foundation por trás, não tem uma empresa, ou seja, pessoas que têm poder de decisão acima dos usuários, criando roadmaps, criando possibilidade de novas atualizações. No Bitcoin, é tudo feito de forma livre, ou seja, ele é um protocolo open source que qualquer pessoa pode forcar, criar uma cópia ou sugerir atualizações, como já aconteceram. Só que para que essas atualizações aconteçam, é necessário consenso da rede como um todo. Então, as atualizações, elas nunca são de cima para baixo, né? Alguém determinando qual vai ser o próximo passo e a rede vai lá e segue, porque esse é um sistema hierárquico. Empresas fazem isso, né? E se a gente for ver, todas as altcoins, em algum nível, têm centralização. Ou seja, tem alguém definindo qual vai ser a próxima atualização, como se fosse uma empresa, tem uma equipe ali definindo isso. E com o Ethereum, por exemplo, quando a gente começou a falar isso em 2022, a gente foi muito atacadas pela galera de Ethereum, dizendo, como assim? Só que agora tá muito claro, a gente nem vê mais a galera rebater quando se fala que Ethereum é centralizado. Ficou claro que o Vitalik centraliza poder de decisão, ficou claro aí numa revolta dos devs recentemente sobre poder de decisão na rede também, o nível de centralização da Ethereum Foundation. Quando a gente fala em pré-mineração, então é mato. E aí a pré-mineração e justamente a presença de insiders logo no início desses protocolos fica muito escancarada, porque tem algumas formas de acontecer a centralização também, né? Por exemplo, Ethereum, é muito bom estudar a história de Ethereum, porque a gente consegue perceber todos os pontos de centralização que podem acontecer num protocolo. Então, tem o poder de decisão centralizado numa equipe, tem a pré-mineração, ou seja, emissão antes da rede começar a rodar, e rodando através de consenso, a emissão de tokens antes da rede começar a rodar. O que isso quer dizer? Né? Porque se tu emite todos os tokens, ou grande parte dos tokens, no caso de Ethereum foi 60%, 70%, antes da rede começar a rodar, isso significa que esses fundadores iniciais, eles vão se beneficiar exageradamente da criação desse protocolo. Eles vão derrubar e vender esses tokens na cabeça do varejo, dos usuários que entrarem depois. Então, isso quer dizer que não é uma criação justa, porque, enfim, exemplo, né? Bitcoin surgiu e rodou por 1 ano, 2, sem ter preço nenhum, valendo zero. Era só focado na tecnologia, nem se sabia quanto valeria um Bitcoin naquela época. Então, ele descentralizou de forma orgânica entre as pessoas interessadas no protocolo na época. E aí vem, né? Por que é tão difícil recriar o Bitcoin? Porque qualquer outro protocolo desses que seja emitido vai ter insider, vai ter VC, pessoas se beneficiando exageradamente da criação desses protocolos, querendo centralizar poder de decisão e, principalmente, querendo pegar uma fatia antes de ir ao mercado, e muitas vezes, quando vai ao mercado, até já tem preço. Mas é precificado como? Né? Bitcoin no início nem tinha preço. Então, enfim, o que a gente observa é que ao longo da história, esses protocolos foram criados não para resolver um problema de tecnologia, descentralização, um problema do dinheiro, um problema, enfim, da internet. Pelo contrário, foram criados para enriquecer seus criadores, venture capital, os bancos que estivessem junto, inclusive, de novo, trazendo exemplo de Ethereum, né? Porque todo o resto é muito pior. Ethereum é que quase conseguiu convencer a galera na narrativa de descentralização, o restante das altcoins é muito pior. E aí, se for analisar cada um deles, só no starter, né? Que a gente analisa vários, mas
a gente vê que, por exemplo, em Ethereum, o próprio JP Morgan, o Joseph Lubin, o cofundador de Ethereum, ele comentou que o JP Morgan está desde o início envolvido na criação de Ethereum. Então, poxa, você tem um banco envolvido, como é que vai ser descentralizado? Não existem dados, mas se esse banco está envolvido desde o início, será que alguns tokens Ether que foram pré-minerados lá no início não foram para JP Morgan? E agora que virou Proof of Stake, mudou consenso. Mais um ponto de, tipo, quebra de descentralização, né? Se mudou o mecanismo de consenso, saiu de Proof of Work, foi para Proof of Stake, onde quem tem mais moedas tem mais poder de decisão, então esses recebedores iniciais dessa pré-mineração, eles foram exageradamente beneficiados nessa mudança de consenso do protocolo. Então, aí a gente observa como, ao longo da história de vários projetos, inclusive, enfim, de novo, estou trazendo o Ethereum porque é uma lambança completa desde o início, e a se a gente vai ver onde que estão os nodes, estão todos concentrados em data centers, é mais um ponto aí da análise da ascensão desses protocolos, em como, na verdade, todos eles são teatros de descentralização, que se fala, né, na gringa, DINOS, Decentralized in Name Only, ou seja, descentralizado só no nome, só na fachada, só para marketing, só para botar no site, porque quando começa a analisar cada ponto, é uma empresa ou é um golpe, que nem tem gente por trás ali tentando criar, porque tem gente que... Enfim, logo no início, quando eu comecei a estudar Bitcoin, e naquela época criptos, até existia uma esperança que talvez alguma equipe tentasse de fato criar algo real. Mas quando tu começa a analisar, até que as equipes que tentam ter boa intenção no início, depois são capturadas ou por governos, ou por regulação, ou por bancos. Então, essa captura regulatória e captura corporativa é o que Bitcoin tem alta resistência a. Porque não tem quem comprar, não tem a quem corromper. São indivíduos independentes rodando nodes que tomam decisões independentes, enquanto um node decidir seguir as regras originais do Bitcoin, não tem como monopolizar a rede. Mas enfim, eu dei essa volta para explicar que tudo isso foi sendo desmascarado nesses últimos 3 anos. Então, a falência da FTX escancarou que exchanges tentam manipular e incentivar outros protocolos para drenar a liquidez do Bitcoin e beneficiar sua empresinha cripto, shitcoiner. Ficou escancarado o alto grau de centralização dos protocolos. Então, se é centralizado, é uma empresa, não um protocolo descentralizado, coisa nenhuma. Ficou escancarado, então, essas estratégias para centralizar protocolos, sem que as pessoas que não entendem esses conceitos saibam, porque elas acreditam em tudo, como elas não têm parâmetro, elas acreditam no que está nos sites dos projetos, acreditam no que exchange, que se beneficia das taxas para vender cripto e para vender operações para traders, coloca ali no seu blog. Então, acredita que jornais que colocam na mídia que tal projeto vai pumpar, porque, na verdade, um banco é dono daquilo e o banco é dono da exchange, quer pumpar aquele projeto para se beneficiar do pump and dump, inclusive, corporativo. Então, tudo isso começou a ficar cada vez mais claro. E começou a entrar no jogo o risco regulatório. Ou seja, se algum VC, se alguma corporação financeira séria fizer isso, vai ser indiciada depois. Não que eles já não façam isso desde sempre, né? No mercado financeiro tem história de operação ilícita, tem até dados de o quanto os bancos americanos são multados nos últimos tempos só cometendo atos ilícitos, mas agora fica cada vez mais escancarado e as pessoas começam a fugir desse risco, que é shitcoin, que é altcoin, que é protocolo que é fake e descentralizado. Eles até... Quer comentar alguma coisa? Sim, eu quero comentar, Carol, que ainda tem muita gente que não enxerga shitcoin, altcoin como algo arriscado. Ainda tem muita gente que enxerga como realmente algo promissor. Se utilizou muito essa palavra, né, no ciclo passado, as altcoins promissoras. Quais são os projetos mais promissores para tal ano? Ainda as gemas. Gemas já não ouço mais falar, mas foi uma palavra muito utilizada também no ciclo passado, mas gema não ouço mais falar. Ainda vejo criadores de conteúdo e pessoas divulgando criptomoedas promissoras para 2025, quais são as próximas que vão bombar e tal. Ainda tem gente reproduzindo esse tipo de argumento, né, e fazendo as pessoas, influenciando as pessoas a acreditarem que isso é verdade. Então, é muito importante que você que está nos acompanhando entenda o que está por trás dos códigos desses projetos, que, na verdade, esses projetos não são projetos descentralizados do qual eles se propõem a ser.
né? E entender como que eles foram criados, por quem, o que está por trás. Quem que tem esses tokens? Você vai colocar dinheiro num projeto que está na mão de JP Morgan? Você vai colocar dinheiro num projeto que está na mão de uma foundation? Né? Então, assim, eu vi muita gente perder dinheiro, Carol, nesses últimos anos por acreditar na narrativa que esses projetos criaram. E ainda tem muita gente acreditando nisso. E quando a gente fala que a gente virou um projeto Bitcoin Only em 2022, muita gente não entende, mas por que vocês fizeram isso? Né? O mercado cripto, olha aí, tem banco abraçando, tem um monte de corretora. Hoje entende, Cacá, mas naquela época era esse comentário. Hoje tá mais claro, não sei se você percebe, a galera. A gente recebeu um comentário esses dias, comenta aí. Não, tem muitas pessoas que já entendem, que já estão nos acompanhando há muito tempo, que inclusive acompanharam toda essa transformação que a gente fez, né, esse rebranding. Para quem não sabe, antes de 2019 a 2021, o nome do projeto era Use Cripto. A gente acreditava de fato que usar criptomoedas era ser contra o sistema Fiat. Só que, estudando, a gente percebeu que cripto é o sistema Fiat. Então, a gente estava, na verdade, do lado do sistema Fiat da mesma maneira. E quando você percebe isso, e não é fácil, é isso que eu estou dizendo, Carol, não é fácil, porque não é fácil identificar essas diferenças do que é Bitcoin e das diferenças para cripto. Ainda tem gente que coloca tudo no mesmo balaio. Né? Então, lá no Bitcoin Starter, por exemplo, tem um módulo inteiro chamado Altcoins e seus riscos. E aí a gente explica assim no detalhe, como que diversas criptomoedas foram criadas, Ethereum, né, como sendo até a principal delas, Solana, Cardano, como esses projetos foram criados e por que eles não são descentralizados. E em todas as abobrinhas que eles inventaram e que as pessoas acreditaram, a gente explica lá. Né? Então as pessoas não entendem isso. Ali é um módulo inteiro para que as pessoas consigam enxergar como esses projetos não são descentralizados e como eles roubaram a narrativa do Bitcoin para fazer, na verdade, até um ataque especulativo, e muita gente não entende por que cripto, altcoin, é um ataque especulativo no Bitcoin. E, enfim, tem que fazer o starter, tem que fazer esse módulo inteiro para entender. A gente está dando só aqui não dá para, num podcast, dar todo o contexto, né, para que você entenda. Mas tu falou, Carol, da captura regulatória. Esse é mais um ponto que a gente viu do ciclo anterior para esse acontecer. Acho que 2 pontos importantes aí nessa história de cripto tá morrendo, né? A gente viu várias criptomoedas morrerem ao longo do caminho, já são 36 milhões de criptomoedas, você acredita? É muita shitcoin no mundo. Então, 2 pontos importantes. É a falência da FTX, que expôs um monte de coisas, expôs ali manipulação de mercado, expôs... a FTX estava muito atrelada à Solana, né? E outros estavam envolvidos, inclusive na própria FTX. E também a captura regulatória. Se falava muito nos últimos anos, se falou muito de Gary Gensler. Agora o Gary Gensler não está mais à frente da SEC, mas a SEC foi notícia durante diversos anos ali, né, em 2021, 2022, 2023, expondo centralização de projetos, né? Então, eu acredito que esses 2 tópicos aí foram extremamente importantes que aconteceram nos últimos anos para que as pessoas começaram. Foi assim, as merdas foram sendo colocadas para fora, né? E muita gente começou a perceber essa diferenciação. O mercado está mais maduro agora? Tá. As pessoas já estão entendendo as diferenças de Bitcoin e cripto. Espero que nós, área Bitcoin, a gente tenha contribuído aqui, principalmente no Brasil, para que as pessoas entendessem essas diferenças. Mas está mais maduro. E a gente vê esse movimento acontecendo agora. Então, agora a gente explicou para você o que é altcoins, por que essa percepção mudou, né, de um ciclo para o outro. Agora, Carol, vamos entender o daqui para frente, né, essas diferenças e por que alt-season, tem o Croesus, acredita, principalmente o Croesus trouxe uma thread bem interessante no Twitter esses tempos, que não vai ter alt-season. Boa. Antes de partir para a thread dele e apresentar os argumentos que ele traz, que são bem interessantes, tem algumas coisas que tu comentou que eu acho interessante a gente fechar para depois seguir para a thread dele, tá? A primeira coisa é que tu comentou a galera que tá crente que vai ter out-season. É que, na verdade, o que eu imagino, né? Quem tá chuleando a out-season é justamente a galera especuladora. Chuleando é coisa de gaúcho, né? Tá torcendo ali. Pode ser chilando também, né? Que daí é um termo mais do mercado, que é quem
fica vendendo narrativa de altcoins só para poder despejar na cabeça do varejo. É justamente quem fica estimulando o alt-season, é justamente quem tá na mentalidade fiat, porque acha que colocar a grana em altcoins vai trazer mais retorno. E a gente tem mostrado e tem visto, eu vou trazer aqui os gráficos, que não tem. E como tu comentou, né? Tem um gráfico que a galera usa direto para falar que a alt-season tá chegando, que é a dominância do Bitcoin. Quando a dominância do Bitcoin cai durante a bull run, é sinal que a alt-season chegou. Só que o que a gente tem observado, né? Que, na verdade, a dominância, ela é um dado totalmente falho, como tu falou. A dominância do Bitcoin, na verdade, é 100%. Tem 36 milhões de moedas e nenhuma vale nem metade, nem um terço do que o Bitcoin vale. 36 milhões. Isso quer dizer que Bitcoin é de fato o ativo que tem valor nesse mercado. Todo o resto, ao longo do ciclo, tem sido completamente desmonetizado, tem perdido valor. E o que a gente observa é, a Peppercoin, lá de 2014, não existe mais, foi a zero em relação ao Bitcoin. Bitcoin Cash, que era a narrativa de 2017, caiu, tá, 80%, 90% negativa em relação ao Bitcoin. Ethereum, olha, mais jovenzinha aí, né, tem até foto aí da galera postando em conferência, Ethereum vai flipar o Bitcoin em 2020, 2021. Não flipou, pelo contrário, perdeu já 50%, 60% de valor para o Bitcoin só do ciclo passado até agora, só do ano passado até agora, perdeu grande parte do valor. Então, usar essas métricas inventadas por shitcoiners é cair no erro, é cair no ostracismo e é cair na completa desmonetização, ou seja, você vai perder dinheiro a conta gotas, assim como perde em fiat, que é o que tu falou, cripto é fiat, então até a forma de desmonetizar é igual a fiat. As pessoas não percebem porque não precificam em Bitcoin. E esse é um exercício obrigatório para qualquer pessoa que duvida. Vai lá então, precifica a tua shitcoin em Bitcoin. Não a que foi criada ontem, que está em fase de pump de VC, pump de mídia, de banco, enfim, de governo, porque daqui a pouco eles criam uma shitcoin, né? Doge tá aí para mostrar isso. Em fase de pump, ok, eles vão dar print, vão dizer, olha, valorizou X% em relação a Bitcoin, mas porque é justamente a fase em que eles querem validar a narrativa. Quando começa a observar no longo prazo, você observa que perdeu valor. Eu vou trazer aqui os gráficos e mostrar isso. E aí, o que está acontecendo agora é que a dominância do Bitcoin só tem crescido. Deixa eu mostrar aqui o gráfico, peraí. Tu quer comentar alguma coisa antes disso? Eu quero comentar, Carol, que muita gente acaba entrando em shitcoin também por acreditar que vai colocar R$10, aqueles R$10 vão valorizar e vai ficar milionário com R$10, entendeu? Sim, algumas pessoas até conseguiram isso, mas tu não tem como replicar isso, é uma aposta, é que nem ganhar numa loteria, tu não sabe exatamente os movimentos que vão acontecer e quando vão acontecer e quanto tu tem que colocar ali. É a mesma coisa que fazer uma bet, é que apostar. Eu vou botar R$10 aqui para ver se acontece alguma coisa, se isso aqui pumpa, sabe? Então, não é tu pensar no longo prazo, não é tu colocar em algo sólido, não, é tu tá apostando, entendeu? É igualzinho o bet, essa é a mentalidade fiat que a gente tanto fala, tipo assim, vou botar R$10 ali para ver se sobe, para ver se eu ganho uma grana rápido. Então, isso muita gente acaba associando a ficar rico rápido. Com Bitcoin não é mais possível fazer isso, porque um Bitcoin é muito caro hoje, é R$500 mil. Então, com Bitcoin, eu tenho que botar muito mais dinheiro e o Bitcoin não vai fazer 1000 vezes tão rápido. Ele vai demorar, ele não vai ter essa mesma valorização que altcoins vão ter. Que eu coloco uma altcoin que vale, sei lá, vou chutar aqui, um token tá R$1, então eu coloco R$10, eu tenho 10 tokens, né? Então, se isso valorizar, eu vou ganhar dinheiro muito mais rápido. Então, olha como essa é a mentalidade fiat. É uma mentalidade de curto prazo, é uma mentalidade de aposta. Para a maioria das pessoas, nem importa o que é esse projeto, nem sabe o que está por trás disso. Só quer que o troço valorize rápido. Só que elas não percebem que existe um risco enorme de perder. Nem que seja R$10. Tem gente que coloca 1.000, tem gente que coloca 50 mil, tem gente que coloca uma casa, gente. Porque tá apostando que vai vender um bem, vender um carro, vender uma casa. Tem gente que coloca as economias da família nesse negócio. A gente recebe diversas mensagens aqui assim, né? Nossa, eu coloquei todo o dinheiro que eu tinha e eu tô agora me sentindo muito mal. Tem vários casos assim, porque eu perdi tudo. Que, na verdade, o que os VCs fizeram, né? O que os insiders fizeram? Eles pumparam aquele projeto,
Quando chegou, eles já fizeram uma grande grana com aquele pump, né? O que é o pump? Eles estimularam que as pessoas comprassem, dizendo que aquilo ali é para a Lua, que ia estourar, que era a coisa mais promissora do mundo. Quando chegou num patamar que eles já multiplicaram diversas vezes o valor que eles colocaram, ou seja, os insiders, aquela galera que tinha informação privilegiada, os criadores, quando chegou nesse patamar e as sardinhas todas compraram acreditando nisso, eles vendem. E aí, quem acreditou, quem colocou as economias da família inteira nesse negócio, acaba perdendo tudo. Isso é muito triste, ou seja, a pessoa estava com a mentalidade Fiat, fez uma aposta e perdeu grana. Muitas vezes tem gente que perde tudo. É triste pra caramba, cara. É bet, é aposta. É péssimo, é péssimo. Não é você pensar em acumular e ter prosperidade e abundância para o futuro, pensando, né, em aumentar patrimônio, para ter uma vida legal no futuro. Não, é um pensamento total de curto prazo, total. E o ponto que tu comentou, Cacá, é super importante, porque a galera fala, tá, mas qual o problema de apostar? Meu avô sempre apostou no jogo do bicho, na loteria, as pessoas fazem isso, qual o problema de botar 10 reais em cada projeto? É o custo de oportunidade. Porque ao invés da pessoa comprar Bitcoin, que com o tempo, né, tende de forma muito mais sólida a crescer patrimônio, como tu falou, a pessoa ela não muda a mentalidade, primeiro ponto, e ela tem que escolher entre 36 milhões de tokens. Ela não vai ter 10 reais para botar em todas as 36 milhões de shitcoins para torcer que uma pump. E aí tem esse ponto, né? As pessoas não têm grana suficiente para botar um pouquinho em cada projeto e esperar que suba. E se subir, muito provavelmente não vai compensar o valor que gastou colocando nas 36 milhões. Então, por isso que é muito difícil fazer grana de forma consistente em altcoin. E é um custo de oportunidade, porque ao invés de ter colocado em Bitcoin e ter construído no momento muito inicial esse stack, né, esse estoque de Bitcoin, que tende a manter gerações prósperas, como tu falou, não. A mentalidade curto-prazista fez a pessoa entrar em mentalidade de bet, de aposta, vai perder igual, seja agora ou no longo prazo, porque Bitcoin vai desmonetizar, e vou mostrar aqui o gráfico das principais altcoins precificadas em Bitcoin. E aí ela só postergou a exposição dela a Bitcoin e a entender por que Bitcoin muda tudo e qual a diferença de Bitcoin para o restante, né? Fiat, cripto e esses tokens especulativos. Quer comentar algo? O Max estava aqui pedindo colo. Eu quero comentar que, claro, as pessoas não vão colocar, né, Carol, um pouquinho nas 36 milhões de criptomoedas. Sim. Só que o que a gente vê, assim, que ainda tem muito no mercado é cestas ou indicações de corretoras fazem muito isso, né? As X principais. Aí você vai colocar nesse balde das principais criptomoedas. Gente, por favor, vamos analisar elas. E acho que tu falou, Carol, uma coisa muito importante, o que não fazem. Isso ninguém faz. Eu acho que só a área Bitcoin faz aqui no Brasil. E poucos fazem, inclusive fora, que é precificar essas altcoins em Bitcoin. Ou seja, o quanto você teria ganho ou perdido se tivesse colocado em Bitcoin e não nessa altcoin. Aí você consegue ter a real noção de valorização do quanto você perdeu, que é justamente o que tu falou agora há pouco, Carol, que é o custo de oportunidade. Ou seja, quando você precifica Litecoin, Ethereum, Cardano, várias altcoins em Bitcoin, você vê que, na verdade, você perdeu dinheiro, porque se você tivesse colocado em Bitcoin, você tinha ganho. Mas não, você acabou perdendo. E isso ninguém faz, cara. Ninguém faz aqui no Brasil. Esses dias a gente postou até no Instagram a Carol preparou, né, uns gráficos para mostrar, que é o que a gente vai fazer agora, algumas dessas análises, né, dessas comparações, e a galera ficou enlouquecida. Posta de novo, porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E, cara, isso é, assim, deveria ser mostrado, mas claro, não mostram. Por que não mostram? Porque aí cai por terra toda essa narrativa de que altcoin, que você colocando em altcoin, você está ganhando dinheiro. Mostra, né, expõe que, na verdade, é uma mentira isso aí. Você não vai ganhar grana. Talvez você ganhe num curto período de tempo, mas no longo prazo, você não ganha. E aí, de novo, se você tem mentalidade Fiat, você vai acreditar nisso, vai apostar nisso. Vai, mas muito provavelmente você vai perder dinheiro. Talvez você pode até ganhar uma vez, duas e tal, mas isso não se sustenta. Porque as altcoins, elas estão morrendo. Mas eu já estou dando spoiler aqui do final do podcast, né? Do que a gente vai mostrar agora. Carol, contigo. Isso porque, complementando a última complementação, né? Porque as exchanges, principalmente, que é quem chila cripto, tem interesse em ganhar com taxas. Se dependesse só de Bitcoin, elas iam ter uma receita muito menor.
Mas se tem 36 milhões, ou que seja, sei lá, 10 mil, que eles consigam listar nas exchanges, já é muito mais possibilidades de corretagem, de cobrar taxas nesse valor. E é por isso que quem mais chila, né, quem mais estimula essas cestas de cripto são as exchanges, são as corretoras. Até que isso vai pegar mal reputacionalmente. Vão começar a divulgar golpes, fraudes. A própria FTX, né, se queimou como exchange, e é por isso também, e aí eu vou antecipar o próximo tópico que eu quero falar, mas que a gente está vendo uma mudança do mercado em acessar Bitcoin não mais via tanto exchanges e começando a acessar via ETFs ou ações de bolsa. E aí entra as empresas Bitcoin only como MicroStrategy, sendo a nova fonte de volatilidade nesse mercado regulado, que são as bolsas, né? E competindo pela volatilidade que as altcoins ofereciam até então. Porque existe uma grande expectativa que com o Trump as altcoins bombem, tem out-season, porque ele reduziria a captura regulatória. Inclusive, ele perdoou a galera do Tornado Cash e alguns protocolos que estavam em disputa judicial e tudo mais. Mas a questão é, mesmo ele perdoando e não insistindo na captura regulatória como o Gary Gensler estava fazendo, não quer dizer que os VCs vão agora continuar naquele pump and dump, porque agora eles estão com todos os olhos de mercados voltados para eles. E eles também não querem perder reputação, os sérios, né? Os fundos de quintal estão nem aí, querem especular e vão fazer pump and dump corporativo. Mas os grandes não querem. E eles vão denunciar os que fizerem isso. Então, se começa a entrar num jogo de cachorro grande nesse sentido. Mas voltando ao que eu ia falar antes da gente seguir nessa história de por que agora pode ser que mude o comportamento, não tem out-season, que tem a ver com o que eu falei da MicroStrategy, mas antes disso, vamos trazer os gráficos aqui para a gente encerrar esse assunto, tá? Tá, esse é o gráfico de dominância do Bitcoin. Então, a gente tá vendo aqui desde 2023, março, tá? Então, observa como desde o ano passado, a dominância dele cresceu muito. E o que acontece, né? Por que a gente observa essa rampa de subida? Significa que o Bitcoin ganhou muito mais market cap em relação às altcoins, shitcoins. Essa dominância, ela coloca uma relação, né, do market cap do Bitcoin em relação às altcoins. Teve uma época, em 2020, 2021, que Ethereum, por exemplo, tinha quase um terço do market cap e ele puxava muito a dominância do Bitcoin para baixo. Tanto que se a gente colocar aqui, ó, deixa eu botar uma linha temporal mais longa. Tanto que aqui, ó, em 2021, 22, o Bitcoin perdeu muita dominância. Olha aqui, 2021, puf, essa dominância, justamente a galera não colocando em Bitcoin, liquidez, grana globalmente, e comprando muitos tokens, altcoins, shitcoins, Ethereum, Solana, toda essa linha aí. E aí, enfim, Bitcoin perdeu o market cap na proporção em relação a todo o mercado de altcoins. E observa como aqui, ó, a partir de 2022, aqui a falência da FTX, nesse ponto aqui, a dominância dele só cresceu. Isso, para mim, me mostra uma nova percepção de mercado. Ele não cresceu num boom, assim, ele cresceu numa rampa constante, porque é justamente esse aprendizado de tudo isso que a gente falou até agora. Então, mesmo nessa métrica que eu considero falha, que a dominância do Bitcoin não é de 60% agora, na verdade é de 100%, isso aqui é só para seguir a narrativa de out-season e das altcoins, de que Bitcoin vai perder dominância um dia, que outros protocolos vão crescer muito mais e que a gente vai ter um universo multi-chain em que vários protocolos vão se comunicar via bridges, o que na verdade não vai acontecer, porque tem muitos pontos de falha e de quebra de confiança nesse mercado, que na verdade existe uma linha teórica que fala que quando se trata de dinheiro, é uma relação de o vencedor leva tudo, the winner takes it all, é essa a teoria. Porque quando tu tem um ativo sólido, um dinheiro sólido, é ele que vai ter mais demanda pela confiança que ele tem de que ele vai manter as suas propriedades. Agora, um mercado que oculta a centralização, que tem pump and dump de VC, que toda a rede é centralizada em data centers, que as pessoas não conseguem rodar um node, que teve pré-mineração, que muda o tempo todo, de acordo com os preceitos da Foundation. Como que isso vai ter a mesma confiança de um protocolo como o Bitcoin, que é open source, não tem ninguém no controle, que é descentralizado, que foi o primeiro a surgir nesse mercado, a ser validado, tem o maior poder computacional e ninguém consegue corromper o poder computacional porque é a base de Proof of Work, que tem o maior consenso entre os usuários, é o mais validado e que está se consolidando já, para mim, já entrou na fase de consolidação como reserva de valor, porque a partir do momento que empresas e governos falam que é um ouro digital, para mim, então, realmente já é. Então, a gente passou aquela fase dele ser considerado reserva de valor, porque agora ele é.
Como que vai competir com isso? Como que esses protocolos Xing Ling vão competir com o Bitcoin? Não tem como. E aí a gente vê isso que está acontecendo agora. Tu gostou de Xing Ling, né? Olha só, Ethereum perdeu 78% de valor desde 2018, ali alta, o topo do ciclo retrasado, em relação a Bitcoin. E olha como, aqui ó, desde 2022, também, menos 72%. Então, mesmo o ciclo passado, que foi um dos de maiores valorização de Ethereum, foi completamente esmagado. Parece que não aconteceu. Ethereum precificado em Bitcoin, ó, ETH-BTC, está na mesma faixa que, deixa eu ver aqui, fevereiro de 2020, ou de 2019, ou até mesmo que 2016. Perdeu muito valor em relação a Bitcoin. E aqui a gente observa a fase de pump, né? Aqui em 2017, Ethereum foi lançado, os VCs começaram a criar narrativa, comprar, apostar no protocolo, JP Morgan também, mas agora a gente observa a completa degradação dos degenerados, né? Esse protocolo caindo, e por mais que aqui esteja aparecendo mais 690% positivo em relação a 2015, na verdade, poucas pessoas estavam presentes aqui quando foi lançado. Foi totalmente feito para insiders, que já tinha 60% de emissão pré-minerada. Então, quem tinha acesso, e por isso que subiu muito, era uma parcela muito pequena das pessoas. De lá para cá, olha como fica claro os VCs dessa época aqui, despejando no varejo em ciclos de despejamento. E esse é o padrão shitcoin que o próprio Willy Woo trouxe, né? Deixa eu colocar aqui o padrão shitcoin. O Willy Woo postou isso, sei lá, 2019, talvez. Vê se não parece o gráfico de Ethereum. Tem um pump inicial e depois, a cada pump que acontece, nunca mais volta para a máxima do ciclo inicial, do primeiro ciclo em que o projeto foi lançado, porque é o que tem mais tração para que as pessoas acreditem na narrativa. Depois ele fica numa lateralização, tem alguns pumps, mas está sempre caindo ladeira abaixo. De 2016, esse artigo. Willy Woo, que era maxi, virou shitcoiner e agora voltou a ser maxi. Seria muito bom se ele conseguisse fazer revisões desses artigos antigos que ele criou no passado, que já traziam esses conceitos fundamentais. Até não está aparecendo aqui a imagem, mas a imagem que aparecia nesse artigo é essa aqui, ó, que eu lembro da época que ele lançou. Olha se não é justamente o gráfico de Ethereum. E se a gente coloca a XRP, que estava bombando esses dias, a galera tava dizendo, viu só, esses maxis estavam errados, XRP é o máximo. É o padrão shitcoin também. Olha ali. Teve alguns pumps, mas a cada pump, o Gary Garlinghouse, que é o CEO, e tá sempre caindo em relação ao Bitcoin. Aqui teve mais um pump recentemente, mas mesmo assim, mesmo fazendo um lobby pro Trump, não conseguiu superar ali as máximas que teve no ciclo de 2017, que foi o melhor ciclo das altcoins. E se a gente pega outra, Litecoin, isso fica ainda mais claro. Na época em que as moedas de pagamento estavam bombando. Olha Nossa, aqui. esse gráfico é um horror. Menos 93% em relação ao Bitcoin. Bitcoin Cash. Opa, peraí que eu acho que não foi. É BCH. Olha aqui. 98% de perda de valor em relação ao Bitcoin. É o padrão shitcoin. Põe Cardano aí. Essa é a desmonetização. Olha como perdeu valor para o Bitcoin. Então, pumpa no início, VCs vendendo, e XRP pré-minerou todos os tokens, todos já foram emitidos, então não existe recompensa por ter validado o bloco, tá tudo centralizado na empresa, votei em XRP porque é emblemático. E aqui até os competidores de Bitcoin que se diziam Bitcoin de verdade foram completamente desmonetizados. É um cubo de gelo. Tem diferença disso para o real, que perdeu também 99% de valor em relação ao Bitcoin? Não, é só questão de tempo. Cardano. E quando eu aprendi isso e fiz esse exercício em 2021, principalmente, eu comecei a ficar assim, tipo, todo esse mercado, então, é pura narrativa de VC que paga mídia, compra mídia para pumpar suas shitcoins, para comprar os jornais e as exchanges, para ter mais opção de corretagem, e as pessoas estão sendo completamente enganadas. Tá tudo perdendo valor em relação ao Bitcoin. Então, olha aqui, ó, pumpou no início, 2017, depois colapsou, e é no bear que elas mais perdem valor para Bitcoin, e os ciclos seguintes não conseguem chegar na mesma ATH ou superar a primeira ATH do ciclo anterior. Então, vira uma escadinha descendente, ó. E aqui, ó, também não conseguiu superar precificado em Bitcoin. Então, por mais que digam para vocês, mas... peraí. Então, por mais que digam, mas a minha altcoin favorita, tá, o shitcoin,
acabou de bater a TH em dólares, em reais, porque se tu precifica em Bitcoin, ao longo dos ciclos, ela nunca bate uma nova TH. Tá sempre derretendo em relação a Bitcoin. E é isso que as pessoas não sabem, é isso que as pessoas não veem e seguem sendo enganadas na roda dos ratos cripto. E aí, voltando para o nosso argumento, né? E é por isso que a gente está vendo a liquidez saindo de altcoins, e é por isso que a dominância do Bitcoin também tem crescido, indo de volta para Bitcoin. Até tem uma frase que a Stark, da Lightning Labs, falou, que é tudo volta para o Bitcoin, tudo retorna para o Bitcoin. Porque a galera vai, experimenta com um monte de outras narrativas e percebe que não faz sentido, que não tem as mesmas propriedades e volta para construir em cima do Bitcoin. E é por isso que MicroStrategy e agora o setor corporativo financeiro Wall Street, os Faria Limers, estão vindo para o Bitcoin agora melhores posicionados, não sei se melhor, na verdade, mas a volatilidade está sendo deslocada das altcoins para as ações de empresas que têm Bitcoin nos seus caixas, nas suas tesourarias. Que é o que a gente viu a notícia essa semana da GameStop, né? Então é um movimento que a gente está observando. Para quem não sabe, a GameStop vai emitir ações para comprar Bitcoin e colocar nos seus caixas. Esse é um movimento que está acontecendo, está começando a acontecer, né, com diversas empresas. Teve também aqui no Brasil a Melius anunciando que vai inserir também Bitcoin na sua tesouraria. Então, cara, agora começa a corrida das empresas colocando Bitcoin nos seus caixas. E o mais interessante, quando a GameStop anunciou isso, estamos falando de mercado tradicional, de galera Fiat. Quando a GameStop anunciou isso, as ações da GameStop subiram 20%. Então, a partir do momento que outras empresas começam a perceber que anunciar a inserção de Bitcoin nos seus caixas faz a ação da empresa subir, começa todo mundo a replicar esse movimento e todo mundo começar a colocar Bitcoin nos seus caixas. Isso é o que a gente acha que vai começar a acontecer. E assim começa uma corrida por Bitcoin. Então, vamos ver se é isso mesmo, mas é um movimento que a gente começa a ver acontecer. E aí o problema vai para a custódia, né? Em que, tipo, tá, beleza. As empresas têm ações nos seus caixas, mas não quer dizer que seja uma empresa saudável. Né? Bitcoin também não vai salvar um caixa que está completamente deteriorado. Não faz milagre, né? Então, se é uma empresa toda endividada na beira da falência, ela pode comprar Bitcoin, fazer ter um crescimento ali naquele momento, mas no longo prazo, é a saúde da empresa que importa. Então, aí a gente vai observar, talvez, de novo, a questão da... Por que é importante comprar Bitcoin de verdade e não Bitcoin de papel, indireto? Mas acho que isso é papo para outro podcast. Eu acho que a gente pode entrar agora, voltar para o assunto, que é o que o Cruenços falou, porque que ele acha que a Out-Season foi cancelada e ele aposta que não vai ter, novamente, os mesmos rallies que tinham em ciclos passados. Então ele fala aqui nessa thread justamente o que a gente conversou aqui no podcast, né? Que agora tem mais de 36 milhões de altcoins e que todas elas só fizeram o Bitcoin mais forte. Então ele vai então criar uma thread, um fio aqui no Twitter sobre por que ele acha que a Out-Season foi permanentemente cancelada. Então aqui nesse gráfico ele mostra a explosão das altcoins, o quanto muitas foram criadas, principalmente depois de 2021, veio devagarinho ali em 2017, principalmente com a criação de Ethereum, que está aqui na linha cinza, e aí vários outros protocolos aqui que acompanharam esse crescimento, mas a explosão de fato foi em 2021. É interessante relembrar, foi justamente quando lançaram ETFs e começou o papo dos ETFs aqui no Brasil, inclusive cripto, e bancos oferecendo, comprando exchanges, lançando exchanges, começando a se vincular a esse mercado. E era uma época em que Bitcoin era enquadrado dentro dessa categoria cripto. Não sei se você lembra disso, Cacá. Então, se usava muito cripto para ser generalista, incluir Bitcoin. Mas depois de 2022, essa separação começou a acontecer e fica bem claro que, peraí, Bitcoin não é igual a esse monte de shitcoin aí, não coloca ele no mesmo saco só para validar protocolos piores. Mas desde então, foi isso que aconteceu, essa explosão, né? Então tá aqui um gráfico explicando tudo que a gente comentou aqui ao longo do podcast. Ele traz aqui justamente a dominância do Bitcoin, o que aconteceu nos últimos tempos, que eu já mostrei ali no gráfico anterior. E essa é a parte importante. Ele escreve aqui, quando as moedas morrem, quando as altcoins morrem, elas não vão a zero. Elas permanecem num trade ali de market cap entre 10 e 100 mil dólares de market cap. Com 36 milhões de moedas como essas, uma porção significante do mercado cripto, na verdade, está ilíquido. Ou seja, as pessoas compraram, teve aquele pump inicial, mas agora que todo mundo percebeu o que está acontecendo, ninguém quer comprar de novo. Então fica estagnado.
ou seja, fica no mesmo valor de market cap em fiat, e aquilo que eu falei antes, quando precificado em Bitcoin, é que tu percebe a diluição, porque fiat está perdendo valor, e como elas seguem precificadas em fiat, quando tu precifica em Bitcoin, é que tu vê a desmonetização. Deixa eu fazer um comentário, Carol. Também tem o caso de pessoas que compraram essas altcoins anos atrás, esperando que elas subissem, e aí, eventualmente, até pode ter subido e caiu, e aí agora a galera tá com essas bags, né, cheios dessas shitcoins, perdendo dinheiro, e aí não sabem o que fazem com isso, e tá lá esquecido, porque se vender, vende no preju. Então, tem muita gente que tá com essas shitcoins paradas na carteira, esperando que talvez, quem sabe, chulhando, né, que a gente falou, chulhando ali, quem sabe que volte a subir para vender, pelo menos, no 0 a 0. Sim, total. E aí tem duas categorias dentro dessa que tu comentou, né? Então tem as pessoas que compraram, estão chuleando que suba para elas venderem, e tem os criadores desses protocolos que estão pumpzinho para eles despejarem na cabeça do varejo. E é por isso que cai cada vez mais, porque são essas duas forças, quem tá entupido de shitcoin com as suas bags, que não consegue se livrar delas, porque na verdade comprou para ter lucro em fiat e acaba tendo prejuízo precificado em Bitcoin, e tem os fundadores que, tipo, criaram isso para enriquecer as custas dos usuários do protocolo, né? Então, seja por um ou por outro, é por isso que acontece essa liquidação geral ao longo do tempo, vai perdendo valor. Aí ele explica daí os conceitos do Bitcoin, né? Isso acontece por 3 motivos, porque Bitcoin e por que Bitcoin já venceu. O primeiro é que Bitcoin é escassez digital e é um fenômeno que acontece só uma vez. E ele coloca aqui um gráfico explicando isso, né? Em laranja é a invenção da escassez digital, e em cinza as cópias de escassez digital. Porque, na verdade, não tem como tu copiar isso. Tem 36 milhões e crescendo ao longo do tempo, mas nenhuma consegue, de fato, copiar o Bitcoin original. O segundo motivo é que o dinheiro é o que faz crescer qualquer efeito de rede. E qualquer efeito de rede, qualquer dinheiro tende a um só, que é aquilo que eu falei, né? The winner takes it all. Aí ele pergunta, ele põe aqui, pergunte para 100 estranhos desconhecidos na rua, qual desses círculos você acha que vai eventualmente ganhar? Na teoria dos jogos, existe um shilling point, um ponto de virada, né? E Bitcoin é esse ponto de virada. Então ele coloca aqui, de novo, a invenção da escassez digital, que é o Bitcoin, e as cópias, e principalmente para anotar os top 3 em valuations que aparecem na escala, né? Os top 3 nem conseguem ser metade ou um terço do tamanho que Bitcoin tem, que é o que a gente falou antes. Por mais que elas cresçam no primeiro momento, elas não atingem tamanho suficiente e acabam sendo desmonetizadas. É como um balão que é enchido e depois solta o bocal ali, todo o ar se esvai. Então, é justamente um movimento de inflação sem sustentação, né? Inflação de ar, ou inflação de valor sem propriedades monetárias. Enfim, propriedades monetárias, porque é uma rede financeira, precisa ter propriedades monetárias. Qualquer pessoa que diga que tal rede é útil porque ela permite smart contracts, ela está, na verdade, não olhando para a inovação que Bitcoin é, para a inovação por trás de tudo isso. A real inovação é a descentralização do sistema financeiro, e se tu vai criar uma rede financeira, um sistema financeiro, tem que ter propriedades monetárias. Senão tá só enxugando gelo, né? Literalmente, o gelo fiat. Se não for descentralizado e tiver propriedades monetárias sólidas, é uma empresa e não vai ter como competir com um protocolo que é um ouro digital. O ouro, enfim, não tem uma empresa que cria o ouro. É uma commodity criada na natureza que pegou o valor pelas suas propriedades monetárias. Bitcoin é a mesma coisa, é um ouro digital. Agora, qualquer outro protocolo é um produto de uma empresa. E isso não tem propriedades monetárias. Na verdade, como se fossem ações de uma empresa. Só não paga dividendos, mas que foi distorcido para que as pessoas, para fazer um infinity scan, no fim das contas, para dizer que é tão promissor quanto o Bitcoin, ou mais. E a gente tem ouvido isso há tanto tempo, né? Enfim. E o terceiro ponto é da competição. E ele escreve aqui, toda altcoin enfrenta um paradoxo impossível. Ele escreve aqui, então, que The Crypto Catch-22, que você não consegue capturar o Bitcoin, alcançar ele, porque sem uma liderança, sem um time, sem um orçamento de marketing, tu nunca vai conseguir correr mais rápido que Bitcoin. E com uma liderança, um time, um orçamento de marketing, você é uma empresa centralizada, incapaz de competir com o Bitcoin, que é um protocolo descentralizado. Então é um círculo vicioso de centralização dentro dos incentivos fiat.
Porque, observa, todos os fundadores seguem lá, o Hoskinson da Cardano, Vitalik de Ethereum, galera de XRP, todos seguem de alguma forma liderando aquele time, tentando acelerar processos. E quando isso acontece, é uma empresa e não um protocolo descentralizado, open source, de voluntários que estão ali tentando, de alguma forma, melhorar o protocolo, mas que nessa tentativa muitas ideias não são adotadas. Só é adotado o que entra em consenso. E essa semana eu vi uma coisa que até eu queria comentar, que tipo, o Bitcoin é lento para mudar. Bitcoin tem sido lento para mudar, mas se houver consenso, ele pode mudar rápido. A grande questão é o consenso, as pessoas concordarem com aquela mudança. Se for uma ideia estapafúrdia, ela vai ser digerida, debatida, até que faça sentido para a rede mudar. Se não fizer, não vai ser adotada nunca. Então, não é que as mudanças são lentas, é que tem que ter consenso. Se a rede não concordar, não vai mudar nem rápido nem lento. Então, não é uma questão de velocidade, é uma questão da rede, do efeito de rede, tolerar aquela mudança que está sendo proposta. Enfim, coloca um vídeo dele, e é por isso que ele acha que a out-season não vai acontecer, porque entrou agora numa nova fase em que a competição, ela não está mais acontecendo no mesmo nível que antes, que é o que a gente comentou desde o início. As narrativas cripto não estão mais colando, eles não conseguem mais fazer pump and dump como no passado, e a tendência é serem desmonetizados numa escadinha descendente. Então, não, assim, as exchanges vão continuar shillando shitcoins. Vai ter um monte de scammer que vai continuar shillando shitcoins. Até a desintegração. É aquela frase, né? O cemitério dos perdedores é silencioso. Tu não ouve mais falar. E daqui a pouco começa a morrer aquela ideia. Então, quem morre não faz barulho, não quer mostrar que morreu. Que é o que aconteceu com o Peppercoin e todas as altcoins de 2014, que hoje não se ouve mais falar. Que são essas 36 altcoins que ninguém nunca... 36 milhões de altcoins, que a maioria esmagadora ninguém nunca ouviu falar. É o cemitério silencioso das shitcoins. Enfim, é por isso que eu concordo com o Croensos, eu acho que pode ter até pumps de algum setor, algum nicho que invente alguma narrativa estapafúrdia, como já teve no passado, né, metaverso, NFT e tudo mais, mas a tendência é que o mercado fique mais cético para isso, porque aprendeu com os ciclos do passado. Perfeito, Carol, muito legal. Na verdade, o Croensos, ele trouxe em algumas imagens ali também o que a gente já tinha falado no início do podcast, mas foi legal para consolidar. E aproveito também uma coisa que eu me lembrei, né? Tem gente que reclama aqui embaixo do YouTube, onde esse podcast é postado, além do Spotify, né? Tem gente que gosta de acompanhar pelo Spotify também. Tem gente que reclama que, tem muito bot aqui, né? Cara, tem bot pra caramba. E curiosamente, Carol, são os bots que ficam dizendo assim, tô muito feliz porque vocês falaram do token XYZ, porque agora esse token fez tantos % e eu ganhei X valor. Cara, esse token nem existe. Então, é um ataque à área Bitcoin, que é um canal Bitcoin Only, porque a gente, claro que incomoda. A gente está trazendo aqui informações que não são trazidas praticamente em lugar nenhum. Porque o mercado... Uma verdade inconveniente. Uma verdade inconveniente, porque o mercado ainda é muito cripto, tem muito interesse em vender a ideia de cripto, né? Então, assim, quando vocês olharem esses comentários aí embaixo do canal, já percebam que tem um interesse por trás disso, né? De atacar aqui os comentários, postar aí, disseminar um token que nem existe. Por que estão fazendo isso, né? Porque é para justamente tentar atacar o conteúdo Bitcoin Only, porque não há interesse da galera cripto, e às vezes nem mesmo da galera fiat, que esse conteúdo chega até você, porque Bitcoin Only, quando você percebe que Bitcoin ganha de ações, quando você percebe que Bitcoin ganha de diversos tipos de investimentos tradicionais, quando você percebe que Bitcoin ganha de todo o mercado cripto que existe, que Bitcoin é um ativo vencedor e vem crescendo cada vez mais, a tendência é que continue esses ciclos de valorização, cara, isso incomoda muito. Isso é uma mudança total de crenças, na maneira de investir, né? Então, tanto que tem muita gente se tornando Bitcoin only, que vem nos dizer, vendi tudo que eu tinha lá no mercado tradicional e agora estou só em Bitcoin. Estou dizendo que você tem que fazer isso? Não, é o perfil de cada um, isso vai do perfil de cada um, mas conforme você vai percebendo que isso acontece, algumas fichas começam a cair, por isso que é claro, ser Bitcoin only incomoda muita gente, como ela falou, é uma verdade inconveniente, aí vem esse monte de bot aqui tentar atacar o conteúdo, atacar a área Bitcoin por conta disso, normal, faz parte.
né? Mas só para você entender por que esse mecanismo ele acontece embaixo dos nossos conteúdos. Carol, acho que falamos tudo aqui. Quem quiser entender mais sobre isso, tem módulo completo lá no Bitcoin Starter, se inscreve, tem 15% de desconto, vou deixar aqui embaixo. Cara, aí você se aprofunda em tudo que a gente falou. A gente trouxe aqui uma boa parte, né, do que tem nesse conteúdo para que isso aqui é quase que utilidade pública, né? Você precisa saber disso que está acontecendo. A gente não quer que você perca dinheiro, a gente não quer que você seja enganado, a gente quer que você entenda a mensagem também da área de Bitcoin, por que a gente se transformou em Bitcoin only, e que você comece a enxergar essas diferenças de Bitcoin e criptos. Mas se você quer se aprofundar de verdade, entender todo esse conteúdo, entender fazer essas comparações de Bitcoin com outras criptomoedas, entender o porquê, né, de toda essa centralização, né, ponto a ponto, aí realmente tem que fazer o Bitcoin Starter, e vai ser um prazer te receber lá na turma e te ajudar a entender como de verdade esse mercado funciona, porque se você não entende isso, tudo que a gente trouxe aqui, galera, se você não entende isso, você não entende de verdade como o mercado funciona, e você provavelmente vai perder dinheiro nesse monte de shitcoin, memecoin, token que estão inventando por aí. Carol, ficamos por aqui e encontramos então a galera aqui no próximo episódio. Último comentário aqui, porque eu não me seguro, né? Tu vai falando, vai me dando ideias. O último ponto que eu queria comentar é sobre justamente isso. A galera fala que Maxi é cabeça dura, porque não tem a mente aberta para olhar para o potencial desses protocolos. E eu posso dizer a mesma coisa. Eu acho que a galera shitcoiner é muito cabeça dura, que não aceita ver argumentos e dados, inclusive dados, contra os seus protocolos, que na verdade, quando a gente fala essas verdades inconvenientes, a gente está quebrando crenças. Então, a cabeça dura, ela pode estar em se achar que, o sistema vai ser como é, no sentido de a diversificação sempre proteger os investidores e as pessoas que querem proteger a riqueza por longo prazo, quando a gente observa que não, na verdade é tudo feito para drenar as pessoas e drenar poder de compra. E 2, que esses protocolos que se vendem como a última bolachinha do pacote não é ter mente aberta, é estar completamente iludido por um golpe. Então, ou tu abre a tua cabeça ao questionamento, ou tu vai ser desmonetizado por ele. Então, é uma escolha também, ter a mente aberta para o pensamento adversário, para o pensamento crítico. Eu acho que essa é a lição, né? Quando eu fui confrontada com esses questionamentos, eu pensava, essa galera aí é muito radical. A gente ouviu isso também, né? São extremistas, vocês são muito radicais. Mas aí tu começa a ver, radical é ser enganado, é ser roubado por golpe, por fiat, isso é radical. O que Bitcoin propõe e a mentalidade do Bitcoin, né, do ponto de vista Bitcoin only, Maxi, chame do que quiser, é justamente como se proteger radicalmente. Então, se esse é o caso. Então, cabeça dura é quem justamente não consegue transitar entre mentalidades e ficar confortável com isso. Então, quanto mais flexibilidade mental para estudar conceitos diferentes, aceitar críticas e verificar se elas são fundadas ou não, é totalmente sua. Então, trate de abrir a sua cabeça, se você é cripto, para o pensamento adversário. Eu acho que esse seria o primeiro passo para quem, depois de ainda assistir esse podcast ou ouvir, ainda tem dúvidas sobre o que a gente trouxe aqui. E é isso, Cacá, desculpa, eu tive que trazer esse ponto porque ficou quicando ali no teu fechamento. Boa, pessoal, opt out. Até o próximo episódio.